desarme dele, né? Qual que é a proteção que ele está fazendo? Ele está fazendo a proteção de sobrecarga e curto-circuito, que é agora que eu vou explorar um pouco mais sobre essas proteções que eles fazem. Falando primeiramente sobre sobrecarga, o que é uma sobrecarga, tá? Eu trouxe um exemplo aqui que eu duvido quem nunca viu isso na casa de alguém ou nunca colocou na própria casa, né? Vamos falar a verdade. Então a gente tem aqui essa derivação aqui com um monte de cabo que a gente sabe que vai esquentar, que vai derreter. E o que é isso? É uma sobrecarga. Imagina que está dimensionado o meu cabo para 20 amperes. Só que eu coloco tudo isso daqui, ele chega a 40 amperes. Então, qual que é a função do mini disjuntor? Ele tem que desarmar por sobrecarga. Vocês entendem o que é uma sobrecarga? Eu vou dar um exemplo prático. Quando a gente enche um copo e transborda, é uma sobrecarga no copo. Então, é um exemplo que a gente está falando, mas a gente está falando de grandezas elétricas, né? Então, se eu tenho uma rede que suporta 20 amperes e ele chega a 40 amperes, é uma sobrecarga e o mini disjuntor tem que fazer a atuação dele para proteger os cabos e os fios e não acontecer um incêndio, por exemplo, tá? Então, pessoal, proibido fazer esse tipo de instalação, tá? Pelo amor de Deus. Eu sei que na casa de alguém deve ter, mas eu vou ficar quietinho, né? Não vamos apontar o dedo para ninguém, né? E agora falando de um caso que é um pouco mais extremo, quando acontece um curto-circuito. Olha só que interessante, aqui nós temos dois cabos elétricos que eles estão com a isolação danificadas e encostaram um no outro. O que acontece isso? Isso é o famoso flash que a gente tem, que até a gente vê aquele flash que aparece quando tem um curto-circuito. Que a corrente, ele tende ao infinito. Nesse mesmo caso aqui, a gente está falando dos mesmos 20 amperes, mas quando acontece um curto-circuito, ele tende ao infinito. Então, o mini disjuntor ele tem que fazer a atuação dele. Porque imagina, se não atua, vai pegar fogo na casa. A isolação do cabo vai ter problema, vai derreter. Então, é muito importante ter um mini disjuntor bem dimensionado para esse tipo de situação. Quando acontecer, ele atua de maneira tranquila e de maneira correta. E falando um pouco mais internamente sobre o mini disjuntor, né? O que nós temos? Nós temos a parte do bimetálico. Esse bimetálico, ele faz a proteção de sobrecarga. E o que ele faz? Quando acontece uma sobrecarga, ele é uma liga de material, uma liga de material que ele vai fazer a expansão dele. Quando ele expande, significa que pelo aquecimento ele expandiu, ele atua o mini disjuntor. Do mesmo modo que a gente tem os contatos que fazem a interligação deles, o mecanismo de disparo, então, está ligado, está desligado, a câmera de extinção de arco e a bobina. Então, a parte do curto-circuito acontece o quê? Ele visualiza na bobina dele, da proteção magnética de curto-circuito. E quando acontece um curto-circuito, acontece uma centelha internamente nele que precisa ser extinguido. Então, existe a câmera de extinção de arco para ele, na hora, desarmar, tá? Então, esse é o princípio de funcionamento. São dois. O bimetálico para fazer a proteção de sobrecarga e a gente tem a bobina que ele vai fazer a proteção e identificação do curto-circuito. Ah, pessoal, só lembrando, se vocês tiverem uma dúvida, por favor, levantem a mão. Aqui é um papo tranquilo, tá? Fiquem aqui, é para vocês ficarem bem à vontade mesmo. E falando um pouquinho sobre o número de polos, possuímos a parte, de acordo com a NBR 5410, que são as normas brasileiras regulamentadas que identificam as instalações elétricas. Nós possuímos o mini disjuntor monofásico, o mini disjuntor bifásico, então são as duas fases, e geralmente o que a gente tem em casa são os monofásicos e os bifásicos, e na indústria a gente encontra mais o trifásico e o bifásico. Por quê? Na indústria também existe muita aplicação do mini disjuntor em quadros elétricos, estacionamento de máquinas, proteção de máquinas e também todo o entorno que tem na máquina para ela funcionar. Então, nós possuímos esses três modelos, tá? E uma coisa muito importante, que é a capacidade de interrupção. Quando a gente, depois mais para frente vocês vão ver no próximo slide, a capacidade de interrupção, de acordo com a 5410,
é de 10 kA. 10 kA é corrente máxima suportável pelo mini disjuntor quando acontece alguma anomalia. Vamos supor que aconteceu um curto-circuito. Ninguém ali está medindo para saber qual que é a corrente que está passando ali. Então, o que garante? Que abaixo de 10 kA, depois que ocorrer o resfriamento do componente, ele volte a funcionar com todas as suas propriedades físicas e mecânicas normalmente. Agora, se ultrapassar 10 kA, que é uma corrente, 10 kA é 10.000 amperes, é muita corrente. Se ultrapassar, não garante o funcionamento pleno depois que ocorreu o resfriamento dele, tá? Então essa é uma característica muito importante que pode ser usado tanto com os mini disjuntores residenciais quanto na indústria, tá? Una pregunta. Aquella corriente máxima 10.000 amperes, ¿en cuánto tiempo es? ¿Milisegundos? É milissegundos, isso. ¿Cuántos milisegundos? Isso eu vou ficar te devendo essa resposta agora, bate pronto, mas é milissegundos que ele suporta. Porque ele já tem que fazer o desarme do mini disjuntor nessa condição. Se ultrapassar 10.000 amperes, pela curva característica dele, que o nosso é curva C, ele já tem que fazer o desarme dele. Si la corriente sobrepasar 10 kA, va a danificar y tal vez no recupere el disyuntor. Então pode acontecer. Puede acontecer, ¿no? Faz parte, ¿no? Faz parte dele. Ok, Aí obrigado. tem que fazer a substituição do Claro. mini disjuntor. Mas o mais importante é ele fazer a proteção e desarmar. Isso ele tem que fazer o papel dele. Entonces, para el oyente, el técnico, el parámetro esencial es esa corriente de cortocircuito y la tensión. Isso. Son los parámetros básicos para especificar. É, para especificar são os dois parâmetros básicos. Além de la curva, além de la curva. Além da curva característica. Que a nossa tensão de atendimento desse 10K é de 240 e 415 volts. Então, para a gente, no residencial, que no máximo é 220 volts, que é do nosso chuveiro, está tranquilo, né? Para o industrial também, que eles trabalham com uma tensão maior, também vai atender às exigências industriais. Obrigado. Agora, adentrando um pouquinho mais da identificação do nosso produto, tá? Então, essa é a aparência dele. Todos os nossos produtos possuem essa identificação. O que significa? Marca do fabricante, Mitsubishi. Aqui o código do produto, BHWT10. A capacidade de interrupção, 10.000 amperes, e o número de polos. Por exemplo, isso aqui é tripolar. Igual eu mostrei no slide anterior, eu tenho aqui 3 polos para realizar a proteção das 3 fases. A curva de disparo, então, é uma curva C. O que significa a curva C? A curva C é uma carga mais indutiva de proteção, tá? Quando a gente fala de carga resistiva, por exemplo, o chuveiro de casa, é considerado a curva B o mais ideal para fazer a proteção. Mas é convencional no mercado, tá? É muito difícil você encontrar um curva B em grandes varejistas, como uma Leroy Merlin, uma Andra. Você só vai encontrar a curva C. É muito difícil. E se você for procurar um curva B, o custo dele também é maior, porque como não é um produto tão divulgado, aumenta muito, tá? O nosso é somente curva C que a gente trabalha. E também a corrente, por exemplo, aqui 20 amperes que a gente tem nesse exemplo, tá? Para corriente de magnetización de transformador, ¿sería C o D? Seria melhor a D. La D, ¿no? Para transformador. Para transformador seria melhor. Porque la corriente de pico de partida es violenta. É bem violenta, exatamente, na curva D. Que é mais difícil ainda encontrar, tá? Aqui no Brasil, pelo menos, é bem difícil. Okay. E falando um pouquinho da corrente, os nossos mini disjuntores, a gente tem modelos de 2 amperes até no máximo 63 amperes, tá? E aqui também o diagrama elétrico. Caso o eletricista, o profissional, tenha algum tipo de dúvida qual que é o funcionamento dele, como que é o diagrama, a ligação, também no próprio corpo do produto possuem essas informações que são valiosíssimas, tá? E na lateral também temos as certificações de segurança, muito importante, tá? Eu vou chamar principalmente a atenção aqui pelo selo do Inmetro. Os produtos, para poderem ser comercializados no Brasil, precisam passar pelo Inmetro. Senão, eles não estão aptos, eles não são produtos próprios para trabalhar no Brasil. Então, os nossos produtos estão de acordo com as normas
com a 60898 pelo Inmetro testado e aprovado. Tá? É muito importante salientar a qualidade do nosso produto. Ali a tensão nominal, então ele pode funcionar de 240 a 415 volts. A norma de fabricação, conforme eu falei, é a 60898. Pessoal, alguma dúvida relacionada ao mini disjuntor? Amém. Vocês entenderam a importância dele para a nossa residência, também na indústria? Ele serve para proteção dos cabos, tá? Então, e isso consequentemente traz outras proteções. Por exemplo, não vai deixar pegar fogo na casa. Então é importante estar muito bem dimensionado, ter um profissional que seja capacitado para fazer a instalação e também o dimensionamento dele conforme a carga que a gente tem em casa, tá? E muito importante, ter produtos de confiabilidade e tenham selos do Inmetro, que sejam testados e aprovados. Agora falando de um outro produto que tem que estar junto também dentro de casa, que são os IDRs, né? Que é interruptor diferencial residual. O que ele faz? Ele faz a proteção contra a fuga à terra. Diferente do mini disjuntor que faz a proteção de cabos, esse faz a proteção de vidas e equipamentos. Eu diria que é tão importante quanto o mini disjuntor dentro de uma residência. E a gente sabe que, principalmente em instalações mais antigas, é muito difícil você encontrar o IDR. Eu mesmo vou falar que na casa dos meus pais não tem um IDR. Ainda é aquele mini, não é nem mini disjuntor, aqueles juntores NEMA da Lorenzetti preto, sabe? Então é importantíssimo a gente ter IDR instalado nos nossos quadros. E o modelo do IDR é aquele código PBW-T. Então todos os nossos IDRs são identificados por esse código. E possuímos dois modelos de IDRs, tá? Nós possuímos de alta sensibilidade. O que significa isso? Com apenas 30 mA ele já tem que desativar o sistema. Se tiver uma fuga à terra, 30 mA ele já vai desativar, então ele já vai fazer a proteção da pessoa. Ou pode ser um animal que tocou num cabo e teve uma fuga à terra de corrente, ele vai desarmar todo o sistema para se tornar inoperante. E a gente tem de baixa sensibilidade, que ele só faz atuação acima de 30 mA. Esse já é mais usado na indústria, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Proteção de vidas. Qual que é a intensidade, né? Depende muito. Olha só uma situação. Um piso molhado, a pessoa tocou no condutor e ocorreu uma descarga elétrica. Infelizmente, a parte de mortes por choque no Brasil é elevadíssima. Tanto é que de vez em quando a gente vê em noticiário que a pessoa estava próximo de um poste, ou tocou num poste, acionou o botão de um farol e morreu porque deu uma descarga elétrica. Vira e mexe aparece na TV. Porque não teve nenhum tipo de proteção e ocorreu essa descarga elétrica. Então, como ele é utilizado para proteção, eles são contra-choques elétricos. Então, o efeito da corrente elétrica, o que depende? Da intensidade da corrente, do tempo de exposição, o percurso que ele vai fazer através do corpo e também as condições do organismo da pessoa. Por exemplo, uma coisa é acontecer, uma descarga elétrica com dois cabos você segurando assim. Imagina, a corrente vai passar pela parte do braço da pessoa, pelo coração e vai sair. Agora imagine segurando um cabo só, vai passar pelo braço, vai passar pela perna da pessoa e vai sair. Então depende muito da condição que está passando essa corrente elétrica no corpo dessa pessoa. Olha só que interessante para vocês terem noção de como acontece. A gente tem aqui uma corrente baixíssima de 0,5 mA. A pessoa só vai ter uma sensação de formigamento. Quando a gente tem 10 mA, já vai ter uma contração muscular. Que a gente vê em vídeos na internet que a pessoa segura e prende. Realmente tem essa contração muscular e a pessoa não consegue soltar, tá? E aí que entra os 30 mA. Que não tem nenhum efeito perigoso se houver uma interrupção no máximo 5 segundos. Que é o limite de queimadura do nosso sistema respiratório. Por isso a importância do IDR, que ele vai fazer o desarme na hora que acontecer essa descarga elétrica. Agora, quando a gente já fala 75 mA, já pode ter queimaduras severas e fibrilação ventricular,
E 1 ampere, então, nem se fala que já pode acontecer a parada cardíaca. Tá? Então, é muito importante ter, porque que nem eu falei do mini disjuntor, ninguém está medindo para saber a corrente de curto-circuito, ninguém está medindo também para saber qual que é a corrente que está passando ali, quando você fazer esse toque acidental. Então, o de alta sensibilidade, que é menor que 30 mA, ele já está fazendo a atuação dele, ele já tem que desarmar todo o sistema. Ingeniero, ingeniero. Então, qual que é a proteção dele? Contato direto através de fios e cabos desencapados, terminais de tomada. Tanto é que muita gente reclama assim, poxa, há um tempo atrás a gente sabe que não faz tanto tempo assim, ele trocou todo o padrão de tomadas do Brasil. Esse tipo de tomada é uma tomada mais difícil da pessoa ter acesso aos cabos que estão ali dentro instalados. Na antiga era mais fácil a pessoa colocar algum aparato metálico ali e ter esse contato. Esse ficou mais difícil. Eu considero positiva essa substituição das tomadas para esse tipo de tomada. E também tem o contato direto. O contato direto que eu até brinco. Quem nunca foi na casa de veraneio, de praia, que tem aquela geladeira velha da avó, vai abrir ali a geladeira e toma um choque, né? Ou se não também, antigamente a gente abria o registro do chuveiro, tomava um choquinho, você falava, opa, deixa eu... Una pregunta, en el caso particular de las lavadoras, normalmente a veces no aterran las lavadoras o no te enterra y ahí donde es necesario tener IDR en la lavadora y en el chuvero también. O chuveiro também, todos têm que ter a necessidade. Ahora, mi pregunta más importante sería en un centro cirúrgico. Normalmente, cuando el cuerpo humano está nu, su resistencia es mucho menor y pueden morir con miliamperes. Pode, exatamente. Porque esa tabela es cuando el cuerpo está seco, más cuando está nu y moleado, es microamperes. Mata, exatamente. Puede morrer. É a condição do corpo humano, né? Tá aberto ali, tá... Y en los centros médicos también usan esos IDR en las cajas de distribución, Sim, tem que ter. porque en los centros cirúrgicos, ¿no? De los Tem hospitales. que ser muito bem aterrado toda a parte de equipamento para não ter essa fuga de corrente, né? Para não acontecer isso. Tá? Ok. E quando a gente fala de proteção de patrimônio, que são os IDRs acima de 30 mA, imagina, gente, e eu já vi acontecer, tá? Um rato roer, por exemplo, aqui é um condutor elétrico. O rato roeu a isolação do condutor elétrico. Eu tenho 2 gatas em casa também que adoram fio. Não pode ver o fio que já quer ficar roendo o fio. Imagina que esse condutor começa a ter contato com algum material inflamável e com o tempo esse aquecimento pode provocar um incêndio. Então, eu não preciso estar utilizando um IDR de 30 mA. Eu posso estar usando, por exemplo, um de 300 mA, que é o suficiente, porque ele não está tendo contato de pessoas, mas sim uma questão de contato de material que pode acontecer um incêndio, tá? Então esse é o tipo de IDR que a gente chama de baixa sensibilidade. Olha só que legal, eu trouxe essa imagem aqui. Então, no circuito elétrico, a gente tem o nosso quadro de energia e possuímos o IDR junto com os mini disjuntores. Tem uma lâmpada. Vamos imaginar que essa lâmpada está consumindo 2 amperes. Entrou 2 amperes por ela, vai sair 2 amperes. Agora, nessa outra situação, a mesma lâmpada consumindo 2 amperes, mas só que agora está voltando 1,97. Então, 30 mA foi para algum lugar. Aí que tem que fazer o IDR, tem que acionar e desativar todo o sistema. Então, a pessoa não tomaria o choque, mas nesse caso, ela tomou que está até com o cabelinho arrepiado. Mas o IDR é para ser utilizado nessas situações. E como que é o dimensionamento do IDR, né? Junto com o mini disjuntor? É feita uma regra. Então, se eu tenho um IDR, um mini disjuntor, perdão, de 32 amperes e um IDR de 25 amperes, vocês acham que estão correto ou não está? Alguma sugestão? ¿Es mayor? ¿Tiene que ser mayor? Quem quer chutar? Está correto? Não? Não. Exatamente, não está correto. Por quê? Subdimensionado irá danificar o IDR. Porque está passando 32 amperes ali, o IDR é de 25, então pode danificar o IDR. Agora, uma outra situação.
o mesmo mini disjuntor, só que agora com IDR de 63 amperes. Vocês acham que está bem dimensionado ou mal dimensionado? Está superdimensionado. Está superdimensionado, muito obrigado. Então, ele está superdimensionado. Vai proteger? Ele vai proteger, só que a corrente, quanto maior a corrente do IDR, mais caro ele fica. Então, não teria necessidade de ter esse de 63 amperes. Qual que é o ideal? A gente ter a mesma condição do mini disjuntor da corrente com IDR. Então, eu tenho um mini disjuntor de 32 amperes com IDR de 32 amperes. Então, é corretamente dimensionado numa situação dessa. E aqui também eu trouxe a fiação do IDR. Como que é? Os IDRs, a maioria de vocês vão encontrar, são de 2 polos ou 4 polos, tá? Quando a gente fala 2 polos, a gente pode trabalhar com ele fase neutro ou fase-fase, tá? Quando a gente fala 4 polos, a gente tem essa situação. A gente tem fase neutro, por exemplo, numa residência, o ideal seria. Ou a gente tem 3 fases, onde a gente faz o jumper de uma fase para o neutro, que não pode ficar sem cabo, apesar de não ter ligação aqui na saída. Ou a gente tem essa situação aqui que é mais industrial, tá? Que são 3 fases, que a gente chama de sistema trifásico, e temos o neutro também passando por ele. Então, esse é o esquema de ligação quando a gente faz no nosso quadro, no quadro industrial. E aqui é muito importante também, todo IDR tem um botão de teste. E é uma boa prática fazer o quê? Fazer o teste periodicamente para ver se está funcionando. Eu brinco que esse daqui é o botão dedo duro. Se apertar ele, tiver toda a instalação feita, o eletricista nosso amigo lá, ele fez errado, ele deixa de atuar o IDR. Então, é importante, nesse botão teste, periodicamente fazer esse teste do funcionamento dele. E quando apertado, é para ele acionar e desativar todo o sistema. E aqui ele mostra o esquema de ligação, tá? Eu sei que está um pouco ruim, mas quando a gente fala de 2 fases, ele faz o quê? Como se fosse um curto-circuito, mas aqui tem um resistor que ele não deixa acontecer isso, o curto, entre as 2 fases. E aqui, não sei se é possível ver, ele faz entre o terminal N, o terminal neutro, o terminal 5, essa ligação do botão teste, tá? E aqui, ó, importante que eu sempre trago nas apresentações. O IDR é obrigado nas instalações elétricas? Segundo a norma 5410, que é a norma brasileira que rege as instalações elétricas, ele é utilizado em todos os casos e é obrigatório, tá? Então, em locais que contém banheira ou chuveiro, áreas molhadas, áreas externas de uma edificação, equipamentos no exterior, por exemplo, eu estou fazendo alimentação de um gerador externo ao empreendimento, ele teria que ter um IDR protegendo. Todas as dependências internas molhadas, o que seria o ideal? O ideal seria eu ter um IDR, por exemplo, no banheiro, eu tenho um IDR na lavanderia, em cada local, mas no Brasil não é feito assim, tá? A gente tem um IDR geral, que ele vai fazer a proteção de toda a residência. Por exemplo, num quarto a gente não tem área molhada, né? Então não precisaria de um IDR. Mas como no Brasil se situou e se padronizou esse tipo de aplicação, então tem um IDR fazendo a proteção de todo o quadro, de todos os locais da casa. E se acontecer algum problema, por exemplo, na lavanderia ou no banheiro, ele já desativa, ele faz cair toda a energia da casa até que se identifique de onde aconteceu essa fuga, tá? E não adianta ficar religando ele tentando achar que vai funcionar. Enquanto tiver essa condição de fuga de corrente, ele vai estar atuando.